uma coisa que me veio aqui agora. Que relação tem do forró com a forma que Gonzagão se apresentava, com o gibão de couro, com o chapéu, com a cartucheira, aquela coisa, trazendo o lampião, o cangaço para o forró? Que ligação tem essa apresentação da indumentária do Luiz Gonzaga e que ficou intrínseco, né? Forró tem que ter cartucheira, tem que ter o gibão de couro, tem que ter o chapéu. Por que essa ligação? Me intrigou agora. Luiz Gonzaga, você pode dizer que foi um dos maiores marqueteiros que o Brasil já teve. Ele tinha umas ideias fantásticas. Essa ideia do Carnaforró, aqui, quando eu trouxe ele para cá, a intenção dele era fazer a merchandising do São João no Carnaval. No Carnaval. Isso, ele deu essa ideia e até hoje, se o governo quiser, a gente faz. Entendeu? 200 e tantos forrozeiros, a gente fica noites e noites fazendo revezamento com a banda em comum e a gente fazendo a divulgação do São João. Outra coisa que Luiz Gonzaga sugeriu, fazer um intercâmbio entre os músicos pernambucanos e baianos. Muito bom. Ele diz, você trouxe a gente para cá, agora em 87... nós vamos levar você, Armandinho, para lá. Então, não foi possível, porque os governos nunca se bicaram, o governo de Pernambuco e Bahia, então não foi possível, mas continua de pé. Projetaço, projetaço. Dominguinhos foi para o Jornal do Comércio, lá foi uma página dizendo, isso é uma injustiça, porque se eles levaram a gente para a Bahia, nós temos que trazê-los para cá, né? Moraes Moreira fez muito isso, eu fiz uma música que tem o nome como é que se diz? Que fala sobre isso. Fala em Moraes Moreira, agora me lembrou, se eu não me engano, ou é o Geraldo Azevedo ou é o Alceu Valença, né? Que ele fez até uma música, né? Que me confundiram com Moraes e ele achou bacana essa confusão. Uhum. Se eu sou Moraes ou se eu sou Alceu. Eu não sei se foi Alceu ou foi Geraldo. Foi Alceu, não foi? Pensou que Moraes foi eu e eu sou Alceu. Foi o Alceu. Acho legal essa coisa do Alceu fazer essa música legal, com Moraes. Muito legal. Agora, o Moraes é a figura fantástica. Trabalhei com o Moraes, o Grupo Bendegó trabalhou com ele. Eu fiz o arranjo de uma música no disco dele, Alto-Falante, a música mesmo, Alto-Falante. Eu fiz o arranjo, o Bendegó participou e tal. E o Moraes era uma grande figura. Desde o Bazar Brasileiro, que eu acompanhei Moraes até os últimos dias dele aqui. Bazar Brasileiro 81, mais ou menos, 81, né? Um sonhador fantástico, né? Ele ia participar desse disco que eu fiz em homenagem a Dominguinhos, que chama Seu Domingos, que é o disco que está lançado aí no Spotify, você pode assistir aí, tem participação de sanfoneiros do Brasil inteiro. A gente fez essa homenagem, músicas minhas com Maciel Melo, com Carlos Pita, com Chico Bezerra, com os parceiros de Dominguinhos. Nós realizamos esse projeto aí, que está aí no Spotify publicado, né? E o Moraes eu tinha pensado na época de fazer do Moraes participar, fazendo ele. Combinei com ele na quinta-feira, ele disse, eu estou aqui em Petrópolis, sexta-feira eu vou para o Rio, no sábado eu faço essa letra e ele manda. Infelizmente, de sexta para sábado ele foi para o céu, né? Então... Pois é. Nos deixou aí essa lacuna muito grande, aí, essa saudade muito grande. Uma grande figura, né? Grande figura. Mas a obra que ele deixou, o legado que ele deixou, nos deixa assim, como eu posso dizer, agradecidos, né? E nos conforta. Com certeza. Com a falta dele, tendo a obra dele para a gente curtir, para a gente ouvir, para a gente aprender com essa obra milenar, nos conforta essa partida tão precoce do Moraes. Exatamente, e ele tinha uma grande mágoa da Bahia, porque na época que foi para fazer a comemoração de 50 anos do trio elétrico, que não é nada pouco, né? Ele foi o primeiro cantor de trio elétrico. O Armandinho falou isso aqui conosco. Muito importante isso, e ele ficou muito frustrado, porque na época que estava 50 anos, a Bahia já estava ocupada com essa ditadura, dessa mesmice no carnaval, de tudo muito água com açúcar, sabe, uma coisa assim. E o Moraes era muito revoltado com ele pediu licença aos comandantes do carnaval, porque o carnaval na Bahia tem dono, né? Então, você já sabe quem é que são os donos, né? E o Moraes pediu licença para fazer a comemoração. Eu sei que foi um trabalho, ele ficou muito sentido na época,
porque ele é uma autoridade, ele e o trio Elétrico Dodô, as maiores autoridades, né? Foi quem criaram essa coisa. Ter que pedir licença a uns mercantilistas que tomam conta do carnaval é um negócio vergonhoso. Ele ficou muito sentido na época, eu conversei com ele e tal. Mas ele foi lá um determinado momento, no Farol da Barra, abriram uma janela para ele foi lá e cantou os sucessos dele e tal. Teve uma festa no Parque de Exposição, não me lembro o ano, não me lembro se foi época de São João, se foi época de final de ano, eu acho que foi época de São João, onde tinham vários palcos, né? E em alguns momentos, alguns artistas se apresentando simultaneamente. E num desses momentos tinha o Moraes se apresentando. E tinha outro palco com mais outros artistas, e eu estava lá. E eu visitei todos os palcos, todos os shows simultâneos. E o de Moraes tinha, vamos dizer, 10% do povo que ali estava, né, assistindo o show do Moraes, enquanto os outros 90% estavam divididos entre os dois outros artistas, que eu não me lembro quem eram. Se eu nem me lembro quem era, porque não tem interesse. Alguma açucarada desses aí, e eu estava lá fabricada, ouvindo Moraes, eu falei, poxa, eu já estava ali como um crítico mesmo, né? Primeiro como um ídolo, com um ídolo daquele do povão, eu sendo fãzaço do Moraes, eu estava lá. Não era prestigiando ele me prestigiando, cantando as canções dele. Ele nem sabia quem eu era, na verdade, né? E fiquei a pensar, pô, o Moraes está aqui, na Bahia, na terra dele, né? E tem 10% da população ouvindo o cara aqui, essa maravilha de artista. Aquilo me intrigou, eu não esqueci disso até hoje. Acontece também com outros artistas tão bons quanto o Moraes, uns que já foram, outros que ainda estão. E, enfim, é como você falou, né? Ele levou essa mágoa da Bahia, isso aí é verdade. E eu vi esse momento, né? Não era para menos. Que coisa, né? Mas que bom que, enquanto ele aqui esteve, né? Além da mágoa, provavelmente ele tenha levado, como você está falando, mas ele levou com certeza muita coisa boa. Muita coisa coisa boa. Ele deixou aqui, ele legou coisas boas. Com e certeza. As pessoas não morrem e deixam as coisas simplesmente, eles levam. Ele legou e levou, aprendeu e ensinou. Com certeza. E onde o Moraes estiver, ele está sempre fazendo forró do ABC, fazendo Meninos do Brasil, Meninas do Brasil. E a história do Novo Baiano. A história dos Novos Baianos, que é uma maravilha. Fantástica, né? O Paulinho Boca de Cantor, eu vou até chamar o Paulinho, você é o próximo convidado, quero você aqui falando aí dos Novos Baianos, da sua trajetória, falando um pouco desse nosso ídolo que é o Moraes. Meu parceiro, Paulinho Boca. Paulinho é Nós fizemos uma coisa assim muito marcante. Eu fiz um disco há uns anos atrás que tem o nome de Rua Vinícius Moraes, uma música que eu fiz com o Pita, com o Carlos Pita. E no disco, esse disco ficou muitos anos, uns 10 anos no estúdio, porque eu tinha vontade de fazer esse disco, mas não tinha recurso na época, e os estúdios lá abriram para botar na caderneta, quer dizer, tudo fiado, né? Como diz no interior, assim, quando você não podia pagar, diz assim, bota na caderneta. Então eu fiz isso e tem uma coisa muito feliz que aconteceu nesse disco, embora ficou muitos anos que eu não pude publicar. Hoje em dia você vai no Spotify, você vai ver o disco lá, Rua Vinícius de Moraes, ou então Tambores de Cor, tem esse subtítulo. E tem lá uma gravação histórica, uma música minha do Paulinho Boca de Cantor, chamado No Bloco do Vai Quem Quer. Aí o Sobrino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Aí o Sobrino